Olá! Hoje eu vim conversar com você sobre este livro aqui, Educar na Curiosidade, que eu super amo, deu pra perceber, né, aqui pelos meus post-it que eu já que eu já marquei. E eu vou falar algumas coisas que eu aprendi sobre esse livro e você pode aí ouvir, né? Eu vou postar também esse vídeo no YouTube, então você pode colocar para você estar ouvindo quando você está lavando uma louça, fazendo alguma atividade, que vai trazer algumas coisas preciosas para minha vida e eu quero também ajudar você a também aplicar na sua vida, né? Muitas dessas coisas que eu aprendi nesse livro aqui, Educar na Curiosidade, eu já estou aplicando com meu filho, né? Tanto é que sempre vocês veem, né? Uma vez por semana eu saio com meu filho para um local público onde tem natureza. E isso eu aprendi aqui nesse livro. Então eu já estou colocando em prática e muitas outras coisas também vou dizendo ao longo desse vídeo, as coisas que eu aprendi aqui, como que eu fiz para trazer, né, para o chinelo, né? Trazer para a prática da minha vida, do meu cotidiano, nesse livro aqui, Educar na Curiosidade. Então, vamos lá. Para as minhas anotações. Deixa eu desbloquear aqui, peraí que eu errei a senha. Já. Vamos lá. Então, esse livro aqui, ele é muito legal. Ele é da Catherine Lecour, não sei como é que se fala. O nome é Educar na Curiosidade, a criança como protagonista da educação. Como todo livro do universo, você lê, retém o que é bom e o que você achar que não se aplique a você, você ignora, né? Tem coisas aqui que eu não concordo, mas a maioria das coisas muito bom, vale super a pena você que gosta de ler esse livro. Então vamos lá sobre a minha análise desse livro. Eu separei alguns fatos aqui. Primeiro, ele fala sobre a importância da curiosidade natural. Ela fala que toda criança ela já nasce curiosa por si mesma. E ela diz que a curiosidade é o motor da aprendizagem infantil. As crianças são naturalmente curiosas e é fundamental que os pais educadores preservem e incentivem essa curiosidade ao invés de suprimi-las com métodos extremamente e excessivamente estruturados, né? Eles têm uma tendência de polir, porque nós somos adultos já, né? Polir a criatividade e a curiosidade da criança. Por exemplo, a criança pergunta, mamãe, por que aquela formiguinha tá fazendo isso? Eu sei, menino, peraí, eu tô fazendo outra coisa e tal. E aí naquele momento, você tira a curiosidade da criança, né? Ou também, uma coisa que eu aprendi nesse livro é dar respostas para tudo, né? Por exemplo, a formiguinha tá carregando a folha lá, né? Por quê? Aí você é a mãe, eu sou essa mãe, eu vou falar agora. Eu sou a mãe que vou lá explicar cientificamente que a formiguinha consegue carregar 20 vezes mais o tamanho do seu peso e nananã, e falar um monte de dado científico para criança e às vezes o que a criança precisa, ela é pensar. Então você pode fazer a pergunta, sério, meu filho, pra onde que essa formiguinha vai? Será que ela vai pra casa dela? Será que ela vai fazer alguma coisa? E aí? E estimular a criança a criar, por exemplo, uma história que também é muito proveitoso. Eu não estou dizendo que o dado científico não é proveitoso para a criança, mas também essa questão de incentivar a criança ao imaginário, à imaginação, a pensar uma história na casa dela, também vai estimular a imaginação da criança e fazer crianças pensativas e crianças imaginativas, né? E também a gente precisa dessa curiosidade e dessa imaginação até quando adultos, né? Por exemplo, quando a gente... por exemplo, as pessoas aqui no Instagram sempre elogiam, né? Porque a Suzy é muito criativa. E essas criatividades foram estimuladas desde quando eu era pequena. Então, tem coisas que são naturais minhas, porque foram estimuladas desde quando eu era pequenininha, né? No meu caso, através de leitura. O segundo é que a Catherine Lecour, ela defende que o aprendizado deve respeitar o ritmo natural de cada criança. Forçar o aprendizado precoce ou tentar apressar o desenvolvimento pode prejudicar a relação da criança com o conhecimento. Por exemplo, você, mamãe,
que tem uma criança muito pequena e você quer forçar a criança a aprendizados que ainda não estão naquela dentro da cognição da criança. E isso daí pode fazer com que a criança, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela não está em fase de escolaridade, né? Uma criança de 4, 5 anos, sim, mas a criança pequena, você força ela a ficar sentada fazendo horas e horas de atividades e esse tipo de coisa, vão fazer com que a criança crie uma repulsa pelaquela hora do estudo. Então, a criança, quando pequenininha, eu digo quando pequenininha, claro, quando maior, ela vai ter que forçado um pouco a questão de tempo de estudo, sim, mas quando pequenininha, você vai no ritmo dela. Por exemplo, tem dia que meu filho, ele tá bem disposto. Assim, o fato de ter uma rotina de estudo com ele ajuda, né? E tem dia que ele tá bem disposto, e aí eu consigo fazer atividades, às vezes, de 20, 30, 40 minutos com ele, e ele fica de boa, mas porque ele quis ficar. Então, ele tá lá, ele tá interessado, ele tá gostando, ele tá fazendo, e aí eu vou ajudando e vou fazendo, e vou no ritmo dele. Mas tem dia, por exemplo, que ele, essa semana passada, ele tava com o nariz entupido, tava chateado, aqui em Manaus tá muito quente, e aí ele tava irritado. Tá, na verdade, tá todo mundo irritado aqui, né? E as atividades com ele tinham que ser mais curtas. Então, fazer atividade de 5 minutos, 3 minutos, já eram super proveitosas. E quando eu via que ele estava estressado, que ele queria levantar para fazer outra coisa, eu parava e deixava ele fazendo outra coisa. Não forçando ele. Então, eu vou no ritmo da criança quando ela é pequenininha, né? Até crianças maiores, eu tenho uma amiga que ela tem um filho de 6 anos, que já lê. E agora ele tá na fase de caligrafia. E ele tem que ter aquele tempo de caligrafia diária que a mãe dela estipulou para treinar a letra, né? Só que tem hora que o menino já tá de saco cheio, que ele odeia escrever aqueles pontinhos tracejados. Então, o que a mãe fala? Vai, joga futebol ali, joga, depois tu volta. E aí ela faz isso. E quando o menino vai, joga uma bolinha, depois ele volta para a atividade dele já muito melhor, muito mais calmo e sem estar, né, matando o menino de ficar com a mão doendo de tanto fazer caligrafia, né? Então, isso é respeitar o ritmo da criança. Também ela fala, né? Ela fala sobre a educação sensorial. O livro destaca a importância de educação que privilegie a experiência sensorial. As crianças aprendem com todos os sentidos, através da exploração sensorial, que começam a ver tudo ao mundo ao seu redor. Então, ela defende muito a questão da criança ir para um parque, brincar com a terra, brincar de bloquinhos, brincadeiras não estruturadas, não óbvias, né? Por exemplo, um bloco de madeira não tem um jeito certo de se brincar. Então, a criança vai ter que criar uma forma de brincar aquilo, né? E o Yuri, ele gosta muito de peixe-boi. Porque lá no local que a gente passeia bastante, que é o IMPA, tem peixe-boi, e aí ele já associou que é peixe-boi. Então, tudo que ele pega, mamãe, peixe-boi. Eu falo, sério, peixe-boi? O que mais? Aí peixe-boi tá comendo, peixe-boi não sei o quê. E às vezes, assim, ele tem 2 anos e 6 meses. Eu já consigo sentar com ele, né, e fazer brincadeirinha de imaginação. Por exemplo, ele tá lá e, vamos comer? Bora! Aí ele pega, só de mentira, assim, né? Então, são coisas que já vão estimulando a criatividade da criança. E eu acho isso fantástico, né? Ela fala também, a Lecuyer fala do valor do silêncio e da contemplação. O silêncio é importante. Sugere que o silêncio e a contemplação são elementos essenciais para o desenvolvimento da atenção e da capacidade de reflexão da criança. Momentos de calma permitem que ela processe o que ela aprendeu. Isso quer dizer que você não precisa estar toda hora dando atividade para a criança. Agora tu faz isso. Agora tu faz aquilo. Agora tu faz isso. Agora tu vai fazer isso. Agora tu vai fazer aquilo. Toda hora. Não, tem que deixar ela sem nada. E você não tem que direcionar ela. Falando assim, meu filho, vá ali e brinque com isso. Não, você fornece aquele ambiente onde tem alguns brinquedos disponíveis ou não e deixa a criança lá. Ah, mas meu filho não fica. Ele vai ficar. Primeiro você vai treinando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e com o tempo ele vai se acostumando, né? No brincar sozinho. E isso é muito importante. Às vezes a mãe acha que precisa ter que estar prestando com música toda hora, música tocando toda hora. Tem que estar prestando com televisão, com atividade toda hora, coisas toda hora. Não, você tem que deixar aquele momento. Tem o momento da atividade, sim, mas tem aquele momento do silêncio e da contemplação, né? Então, quando o seu filho for maior, você pode até parar e falar assim, meu filho, vamos sentar aqui, vamos olhar as estrelas. Só isso. Você não vai falar mais nada. Você só vai parar e vai
Olha aí, vê quanto tempo você... Nem você consegue ficar em silêncio. Mas é importante que seu filho aprenda a ficar em silêncio, né? Uma vez, o meu pastor, muito sabiamente, disse bem assim, nem todo silêncio precisa ser preenchido. Eu, como uma boa sanguínea, né? Eu sou sanguínea colérica. Eu achava que toda vez que a mesa ficava em silêncio, eu tinha que falar alguma coisa. Quando ele falou isso, eu me toquei. Eu falei, cara, as pessoas podem ficar em silêncio. Na minha cabeça eu tinha que estar falando toda hora, porque eu gosto de falar, né? Já perceberam, né? E aí eu comecei a treinar, né? Quando tava em silêncio, eu não era a primeira pessoa a puxar o assunto. Eu ficava... Difícil. É difícil. Mas as crianças precisam aprender a lidar com o silêncio. Então você não tem que estar toda hora falando, toda hora fazendo. Tem que deixar a criatividade fluir. Quando você for para um parquinho, eu não sei se ele vai falar, mas quando for para um parquinho, por exemplo, você não tem que levar uma bola, nem brinquedos para a criança brincar lá. Você tem que deixar a criança livre e deixar ela fazer o que ela quiser, né? Claro que você um dia pode fazer atividade no parque lá e brincar com essa criança e tal, levar brinquedinho, pode. Mas o ideal é que você deixe a criança explorar por si próprio. Ela fala sobre a educação sensorial. O livro destaca a importância de uma educação que privilegia a experiência sensorial. As crianças aprendem com todos os sentidos. Através de exploração sensorial, elas começam a entender o mundo ao seu redor, né? Então, deixar as crianças pegarem, tocarem. Eu sigo um Instagram, que eu acho que é Amor Domiciliar, que a mãe... Cara, eu admiro muito ela, porque eu não tô naquele nível ainda. A mãe, ela deixa os meninos brincar com sapo, aí pega os bichos na mão. Mano, se fosse eu só sair gritando, né? Mas são coisas que eu sei que são importantes pro aprendizado da criança, né? Ah, mas o sapo é venenoso. Quase nenhum sapo é venenoso, né? Principalmente esses que aparecem, os cururu que aparecem por aí, né? Então, claro que tem que explicar que os sapos mais coloridos são venenosos, né? Mas é deixar a criança explorar, né? Tem mãe, mano, meu Deus do céu. Tem umas amigas minhas que eu dou uma tristeza. O menino tá lá, aí suja a mão. Aí, vem cá que eu vou limpar tua mão, tá sujo. O menino vai lá e cai, vem cá que eu vou não sei o quê. Não deixa o menino explorar, o menino correr, o menino fica toda hora pulindo a criança. E isso faz muito mal, né? Então, ela fala do aprender brincando. A autora enfatiza que brincar é uma das formas mais eficazes de aprendizado. Então, brincar permite que a criança experimente, explore e descubra conceitos por si mesma, de forma lúdica e natural. Então, a própria criança, ela aprende, né, através, por exemplo, quando ela joga um lápis no chão, ela aprende sobre gravidade, que cai, o grande, o pequeno, em cima, embaixo, todos esses conceitos, só pelo ato de brincar, a criança já consegue aprender. Ela defende sobre menos tecnologia e mais natureza. O livro alerta sobre o uso excessivo de tecnologia na educação infantil e sugere que crianças devem passar mais tempo em contato com a natureza, onde pode explorar e descobrir o mundo real. Ela fala sobre a superestimulação, que a criança ela fica super estimulada com a questão dos desenhos. Não sei se vocês já viram que os desenhos hoje em dia, eles são muito coloridos e eles têm muitos flashes. Esses flashes são milhões de imagens por minuto que você vai passando e o seu cérebro vai captando. Se o seu cérebro ele é acostumado a ficar captando tanta imagem por minuto, você é incapaz depois de, por o seu cérebro ser acostumado com hiperestímulos, incapaz de ficar, por exemplo, observando uma formiguinha, observando uma folha, observando uma chuva. Veja a dificuldade que você tem de se ajoelhar e ficar 5 minutos orando. É muito difícil. Por quê? Porque você está com pouco estímulo, você tem só aquele momento de oração, de imaginação, de conversar, de conversar com Deus, aquele momento que é tão importante, mas que como nós somos adultos extremamente estimulados, a gente não consegue ficar, a gente já quer ver o celular, quer ver se alguém mandou mensagem, quer ver a última notícia, lembra do não sei o quê, lembra daquilo outro. Às vezes tudo culpa o diabo, né? O diabo não deixa orar, mas às vezes não é culpa do diabo, às vezes é seus próprios maus desejos, né? Que são suas próprias hiperestimulação. Você não consegue ficar em silêncio, não consegue ficar sem televisão, ficar sem celular. Então, inclusive, isso daí foi uma coisa muito difícil pra mim. Eu decidi que o Yuri ia ser uma criança 0 telas até 2 anos de idade. E eu decidi, eu conversei com meu marido e vamos fazer, e vamos que vamos. E pela glória de Deus nós conseguimos, né? Ele não ficou 0, mas ficou pouquíssimo. Ele teve contato pouquíssimo, 1% de tela só
coisas assim parciais, né? Que a gente chegava no canto, ele via e tal. Mas pra mim foi muito difícil, porque antes, de quando eu tava grávida, ixi, eu via muito sério, a TV tava toda hora ligada. Eu era daquela vibe de que eu tava na casa e eu fui treinada assim, minha mãe era assim também. Ela ficava com a TV ligada e ninguém assistindo. Então toda hora tinha alguém falando, alguém. Então quando eu comecei a ficar em silêncio aqui em casa, eu comecei a achar muito estranho. Eu ficava, meu Deus, silêncio, só eu e um bebê. Agora eu tô mais acostumada, né? Mas no começo foi muito difícil, até o desmame das telas para mim mesmo, né? Então isso faz muito mal para as crianças, né? Ela fala o papel do adulto como guia. Em vez de serem instrutores direto, os adultos devem atuar como guia no processo de aprendizado, oferecendo suporte e direcionamento, mas permitindo que a criança explore por si mesma, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, da formiga, né? Que não é só toda hora ficar falando, formiga assim, não, e deixar a própria criança estimular, procurar, fazer perguntas, não responder todas as perguntas da criança, fazer com que ela vá lá e descubra, né? Mamãe, isso aqui afunda ou flutua? Não sei, vá ver. Mesmo você sabendo que aquela flutua, você deixa a criança ir fazer por ela mesma, né? Falar também sobre... então o adulto guia, né? Ele guia e não só é o que detentor de todo o conhecimento. Ele fala a educação como descoberta. A educação é vista não como um processo de transmissão de conhecimento, mas como um processo de descoberta, né? A criança deve ser incentivada a fazer perguntas e buscar respostas por meio de exploração ativa. Foi o que eu falei para vocês. Da criança explorar para a criança descobrir, né? Não só você falar tudo, mas deixar a própria criança explorar. Então isso você pode fazer através visual, levar as crianças, por exemplo, para ver os animais, ver o que ele come, como ele come, levar a criança, por exemplo, a ter essas vivências na natureza e da terra e plantar algo para que aquilo cresça, para que ela mesma tenha a vivência, né, de como ir adquirindo esses conhecimentos, não só, minha filha, plantação é assim, você pega a terra, planta e tal, e vai nascer a semente e tal. Não, você pode mostrar através da vivência como fazer essa atividade, né? E ela fala sobre a educação como a atenção plena no aprendizado. O livro aborda a importância de cultivar a atenção plena, que é o mindfulness na educação, onde a criança é encorajada a focar em uma atividade por vez, desenvolvendo uma profunda compreensão e apreciação do que está aprendendo. Então, fazer uma coisa de cada vez, que hoje em dia a gente tem a tendência de multitasquear, né? Que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas acaba dando pouca atenção para coisa ou muita atenção para outra e não consegue ficar concentrado na única atividade. E tem muitos adultos que também não conseguem ficar concentrado em uma atividade. Precisa estar ouvindo música para poder fazer isso, precisa estar fazendo aquilo para poder estar fazendo aquilo. E tem dificuldade de focar na única atividade. Então é importante que você ajude a criança a aprender a focar numa única atividade. Então sempre o A antes do B. Primeiro faz isso, para depois fazer aquilo. Esse conceito de A antes do B é até o Conselho de Transforme Seu Filho até Sexta-feira, que também é um livro maravilhoso, indico. 10. Educação integral. Le Cuyer, não sei como que fala, defende uma abordagem integral da educação, que não limita ao desenvolvimento intelectual, mas inclui o desenvolvimento emocional, social e moral, respeitando a dignidade e a essência da criança como ser humano, né? Que não é só importante a parte da educação em si, também é muito importante, mas também ensinar a criança a como ser um adulto melhor, né? Eu vou falar algumas coisas que eu marquei aqui que eu achei muito legal. Olha só, ele fala sobre a questão das telas, né? Ela fala aqui até do Bob Esponja, né? Ele fala assim: Chris Taskins, né, que opina que o problema está no fato do programa Bob Esponja ter um ritmo extremamente rápido para a criança. Então, o mesmo aconteceria com os outros conteúdos. O que ele fala? Que esse estudo, ele foi crianças que foram expostas a tempos de tela, né? E esse bombardeio de informações faz com que crie crianças despertas, né? Crianças que super estimuladas e crianças que depois têm dificuldade de concentração em pequenas coisas, por causa desses muitos estímulos, né? Aí, olha só.
Olha a conclusão dela, fala bem assim: não é de se estranhar que as crianças fiquem entediadas, impacientes e nervosas quando voltam ao ritmo do mundo real. Porque o ritmo do Bob Esponja, o ritmo do desenho, da televisão é extremamente acelerado. Aí quando a criança volta para o mundo real, ela fica estressada, entediada e não consegue, né, conviver numa vida normal. Porque ela está acostumada com superestímulo, né? Uma outra coisa. Quando você estimula a curiosidade do seu filho, quando essa criança curiosa chegar à adolescência, será mais natural para ela estudar, porque terá uma curiosidade intelectual, que é uma coisa que a gente quer muito que nosso filho adquira, né? Nosso filho e nossa filha. E essa criança não se entediará com escritores como Cervantes, Tolkien e C.S. Lewis. Inclusive, C.S. Lewis, meu autor favorito, né? Ele vai ser adolescente que conseguirá olhar a natureza e conseguirá ler, descrever lugares, sentar e conversar, né? São crianças que não foram muito estimuladas quando crianças, e eu tenho certeza que você quer ter um adolescente assim, né? Deixa eu ver outra coisa. Uma frase legal que eu li aqui. Ela fala assim: argumenta-se, Harvard Educational Review diz que a curiosidade da criança é um motor por excelência do seu desenvolvimento intelectual, um mecanismo que sustenta uma aprendizagem autêntica. Que legal, né? Por outro lado, o entretenimento e a diversão, como filmes, videogames, telas, computador, ainda que seja para fins educativos, trazem para a criança se torne mais passiva, acomodada, distraída, pois é exigido dela pouco esforço mental, o que faz com que a mente se torne preguiçosa e se acostume a não pensar. Essa é a razão pela qual constatamos que existem cada vez mais crianças entediadas em cada vez mais idades precoces, né? Mais uma vez falando sobre telas, né? E não é normal, olha esse outro. Não é normal que crianças entre 3 e 6 anos se entediem, porque sua criatividade é infinita e no princípio ainda pouco contaminada. Quando as crianças se entediam, e não é normal uma criança pequena se entediar. Então, se ela se entedia é porque ela já está viciada em superestímulo, mas isso, né, só é você cortar as telas. É isso que ela fala nesse trecho do livro. Uma última coisa que eu quero falar pra vocês, que eu comentei sobre a brincadeira, né? Ela fala assim, ó. Tem muita coisa pra falar, não é melhor você ler o livro, mas olha só isso aqui que ele fala. A brincadeira é uma atividade por excelência, através da qual crianças aprendem e ser movidas pela curiosidade. As crianças pequenas são naturalmente inventivas. Apenas é necessário dar elas umas mantas e em seguida farão uma cabana com móveis na sala de jantar. A brincadeira sem estrutura é fundamental para que a criança possa desenvolver a capacidade de resolver problemas, para fomentar a criatividade e para desenvolver sua capacidade de prestar atenção. Alguns especialistas associam a brincadeira imaginativa da criança com o controle melhor da impulsividade, né? Então, é muito importante educar na curiosidade, é muito importante deixar a criança explorar, brincar, fornecer brincadeiras sem muitas estruturas, né? Deixar, por exemplo, um monte de bloquinho e a criança brincar com aquilo, ensinar a criança a brincar sozinha, ensinar a importância do silêncio. E o mais importante de tudo, reduzir ou zerar o número de telas. E aí, gostou desse livro? Gostou desse resumo aí da minha opinião? A minha opinião é que esse livro é muito importante, vale a pena ser lido. Eu espero que esses resumos aqui tenham ajudado você. Dê um comentário aqui, comente aqui se você gostou desse livro, né? O que você achou, se esse vídeo ajudou você a aprender alguma coisa nova e a ler, né? Ou se você já leu, a relembrar esses conceitos. E é isso. Tchau, um beijinho.